Fala, meus amores do Preveste, beleza? Professor Raul na área. E nós vamos, com esse vídeo, dar continuidade ao nosso planejamento. Galera, o aplicativo não para, a gente está aqui trabalhando para que você possa continuar aprendendo e conquistar aquilo que você tanto deseja, que é a vaga na universidade. Para isso, eu vou falar com você hoje de métodos de fracionamento de mistura. O quadro, no mesmo esquema que eu combinei com vocês. Lembra que a gente combinou em fazer sempre quadros em esquemas para facilitar o nosso entendimento? Então, o quadro está no mesmo esquema. Vou sair da frente do quadro e você tirar um print dele, tá bom? E volto para explicar. Vamos lá, hora do print. Ótimo, perfeito. Vou te explicar agora o que a gente vai trabalhar. Os métodos de fracionamento de mistura são várias técnicas que nós utilizamos para poder separar as substâncias puras de uma mistura. Então, por exemplo, você tem uma água salgada e você quer pegar aquela água salgada e transformar ela numa água que você consiga tomar banho sem ficar com sal no corpo. Você vai ter que aplicar um método para isso, né? Então, é isso que a gente vai estudar aqui. Você vai cozinhar um feijão, fazer aquela feijoadinha esperta para comer agora na quarentena e depois ficar morgadão depois de assistir a aula aqui. Você vai pegar esse feijão e vai ter que catar o feijão para separar o que é bom e o que é ruim. Método de fracionamento de mistura. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente dar método por método e ver aonde ele se aplica. Eu vou sempre tentar trazer para você um exemplo do teu cotidiano para facilitar o teu entendimento. Esses métodos nós vamos separar em duas partes. Os métodos para as misturas heterogêneas, que são aquelas misturas que apresentam mais de uma fase, e os métodos para separar misturas homogêneas, que são as misturas que apresentam uma única fase. Vamos começar pelas heterogêneas? Eu tenho essa sequência aqui, vamos ver junto. Primeiro, decantação. Galerinha, vocês já devem ter acesso à vida, eu sei que vocês são novos, isso é uma coisa muito antiga, mas antigamente, na minha época, a gente tomava muito banho em piscina de plástico. As piscinas de plástico que tu montava no quintal, em cima de uma lona, então a gente fazia muito isso. E eu lembro que quando eu era moleque, a minha avó, ela não precisava limpar a piscina, ela não podia jogar água fora, porque para evitar gastar água em excesso, porque também o abastecimento de água era muito precário lá na casa da minha avó. Então a gente precisava sempre reaproveitar a água. Então o que minha avó fazia? Ela falava para a gente sair da piscina, tá? E deixar a água descansar. O que ela queria? Ela queria que a água ficasse paradinha, para que toda a sujeira que tivesse dispersa na água sedimentasse, fosse para o fundo, certo? Esse processo de sedimentação está relacionado diretamente à decantação. A decantação é um tipo de separação de mistura que acontece entre sólido e líquido. Eu botei sólido e sólido aqui, mas eu vou consertar, tá? Sólido e líquido ou líquido e líquido. Então eu vou até deixar você tirar um print de novo do quadro correto, tá bom? Entre sólido e líquido ou líquido e líquido, em que o sólido ou o líquido mais denso sedimenta, vai lá para o fundo. Depois que o sólido ou o líquido mais denso vai lá para o fundo, a gente retira a parte sobrenadante e deixa o que está no fundo do recipiente. Beleza? Então, primeiro método, decantação. Segundo método, centrifugação. A centrifugação também vai ser usada para sólido e líquido. Surtei aqui. Também vai ser usada para sólido e líquido quando você quer acelerar a sedimentação. Em alguns momentos, a sedimentação vai demorar muito para acontecer. Então, para acelerar a sedimentação, a gente acaba fazendo a centrifugação. Algo muito parecido com o que acontece na máquina de lavar, quando a máquina fica girando muito rápido. Então, é isso que acontece. As centrífugas, elas ficam girando, e esse processo de girar facilita com que as partículas que estão sobrenadando vão para o fundo, ou seja, acelera a sedimentação. Sabe onde isso acontece? Em exame de sangue. Tá? Exame de sangue, quando a gente quer separar lá o soro do resto do sangue, a gente faz exatamente isso, centrifugação. Show de bola? Decantação e centrifugação? Foi. Vamos para um outro método que você conhece muito, filtração. Quando você vai fazer aquele cafezinho para poder estudar e tá com a energia lá em cima, você faz uma filtração. Você pega um filtro de papel, coloca o café e a água ali, a mistura do café ali, o café fica retido no filtro, o pó do café fica retido no filtro e passa pelo filtro somente o líquido, beleza? Então, isso é filtração. É quando você tem exatamente um processo que... Vou continuar, foi mal, galera. Quando você tem, isso foi marmita. Então o professor que dá aula antes de mim, ele acabou de chegar e fazer um estrondo aqui, desconcentrou todo mundo, mas vamos seguir.
Eu tenho aí, ó, vou fazer um cafezinho. No cafezinho, o filtro retém o sólido e deixa passar o líquido. Ou o filtro vai reter o sólido e deixar passar o gás. A filtração que ocorre entre sólidos e gás é muito comum nos aspiradores de pó. O aspirador de pó, ele suga o ar e o ar vem junto com a poeira. A poeira fica no filtro e passa o ar pelo filtro e sai do outro lado do aspirador. Tranquilo, filtração? Foi? Lembra, filtração não é a mesma coisa que peneiração, tá? Os filtros são sempre superfícies porosas, tá? Ela tem poro, as peneiras não. As peneiras são superfícies em que o espaçamento é muito maior. E por isso as peneiras são usadas para separar sólido e sólido. Peneiração a gente utiliza para separar sólido e sólido. É quando você vai, por exemplo, peneirar areia, deixar a areia fininha para fazer um embolso, tá? Você pega lá a areia que veio da loja de material, joga na peneira, chacoalha, 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 a areia passa e na peneira fica o quê? As pedrinhas. As pedrinhas apresentam tamanhos maiores do que os grãos de areia. Então, a peneiração vai ser usada para separar sólidos de frações granulométricas diferentes, tá? Ou seja, de tamanho de grão diferente. Tranquilo? Vamos para mais um método, separação magnética. A separação magnética também vai ser utilizada para separar sólidos. Só que um desses sólidos, obrigatoriamente, precisa ser atraído por um ímã. Então vamos supor que você tenha areia e prego e você quer separar e você não quer fazer catação, tá? Daqui a pouco eu vou falar de catação para vocês que não estão aqui, mas eu vou comentar. Porque catação é muito comum. Catação é quando você vai meter na mão e vai tirando só o que você quer. Se você tiver muita areia e muito prego, você vai demorar muito tempo catando um por um. Então você faz separação magnética. Você pega o ímã, aproxima da mistura, o ímã vai atrair o prego e vai deixar a areia. Foi? Então, separação magnética, que também pode ser chamada de imantação, vai ser usado para separar sólidos, onde um desses sólidos é atraído por ímã. Show de bola? Próximo, ventilação. Ventilação está relacionada a quê? A vento. Está relacionado à corrente de ar. Então, vamos supor que a gente queira separar o amendoim da casca. Você vai fazer, sei lá, vai torrar o amendoim para fazer um pé de moleque. Aí tu pega o amendoim, tirou do forno torrado, passa assim na mão, né? Quando tu passa assim na mão, você separa as cascas do amendoim. Você quer separar agora a casca do amendoim como? Soprando. Quando você assopra, a casca voa e o amendoim fica. Isso é ventilação. Quando você usa uma corrente de ar para separar o sólido menos denso do mais denso. Tranquilo? Vamos agora para a levigação, que é muito parecido com a ventilação. Só que ao invés de nós usarmos o ar, nós vamos usar a água. É o que os garimpeiros fazem para poder conseguir separar a pedra preciosa da areia. Quando você faz a extração da pedra lá na mina e ela vem suja, você começa a jogar ali uma corrente de água para poder manter aquelas pedrinhas limpinhas. Vamos pensar em ouro, por exemplo, as pepitas de ouro limpa. Então você fica com água corrente, a água vai arrastando a terra e vai deixando só a pepita de ouro. Acabamos de ver levigação. Tranquilo? Por último, vamos falar de flotação. Flotação está relacionado a flutuar. Por quê? Porque você vai ter dois sólidos de densidades diferentes. Você vai adicionar um líquido nessa mistura. Quando você adiciona um líquido nessa mistura, o sólido mais denso vai para o fundo e o sólido menos denso flutua. Daí a flotação. Quando os sólidos têm densidades diferentes e você adiciona um líquido de densidade intermediária, ou seja, a densidade tem que estar entre o menos denso e o mais denso, para que um flutue e o outro afunde. Show de bola? Tranquilo? Separação de misturas heterogêneas. Foi? Vamos agora para as misturas homogêneas. Existem alguns métodos, mas eu vou falar dos dois que eu acho mais importantes e que aparecem muito em prova, tá bom? O primeiro método é a destilação simples. A destilação simples é um método utilizado para separar sólido e líquido, misturas homogêneas de sólidos e líquidos, como por exemplo a água salgada que eu mencionei aqui para você. Tá? Se você pega essa mistura de água com sal e coloca ele num destilador, você vai aquecer essa mistura. Tá? O destilador aquece essa mistura.
Quando essa mistura é aquecida, ela vai atingir um ponto de ebulição do líquido, fazendo com que o líquido sofra vaporização, ou seja, fazendo com que o líquido passe do estado líquido para o estado gasoso. Quando esse vapor é formado, ele passa por uma outra parte do destilador conhecida como condensador. Para que serve um condensador? Para condensar, para fazer o vapor voltar para o estado líquido. Como isso acontece? A partir de troca de calor. Você começa a abastecer aquele condensador com água gelada, para essa água gelada resfriar as paredes do condensador. Quando a água gelada resfria as paredes do condensador, o vapor vai entrando em contato com as paredes e vai passando para o estado líquido. E aí esse líquido que foi condensado, ele é retido do outro lado do destilador. Então a destilação simples é usada para separar sólidos e líquidos, com uma vaporização do líquido e posterior condensação. Tranquilo? E aí você vai ter o líquido de um lado e o sólido do outro lado. Aí você deve estar se perguntando, Raul, e a destilação fracionada? Qual é a diferença? Os nomes são tão parecidos? São parecidos, mas são coisas diferentes. Tem semelhança? Tem. Mas destilação simples é uma coisa, destilação fracionada é outra. A destilação fracionada, ela vai ser usada para separar dois líquidos ou mais, tá? E esses líquidos, eles precisam ter pontos de ebulição diferentes. Então tem que ser líquidos de ponto de ebulição diferente. Por quê? Porque o líquido de menor ponto de ebulição vai sofrer vaporização primeiro, depois ele vai ser condensado e retido do outro lado. Se você tiver mais de um líquido, todos os líquidos vão passando por uma vaporização e posterior condensação. Isso tudo vai acontecendo sempre do líquido de menor ponto de ebulição para o líquido de maior ponto de ebulição. Sabe onde a gente vê destilação fracionada? Lá no fracionamento do petróleo. As refinarias de petróleo utilizam destilação fracionada para separar o petróleo bruto nas suas frações, como por exemplo o gás de cozinha, que é o GLP, o butano, gasolina, querosene, óleo lubrificante, parafina, asfalto. E aí como funciona isso? Você aquece o petróleo, à medida que você aquece o petróleo, as substâncias elas vão se separando à medida que o ponto de ebulição vai sendo atingido, sempre do menor ponto de ebulição para o maior ponto de ebulição. Na coluna de fracionamento de petróleo, no topo dela é sempre retida a substância de menor ponto de ebulição, como por exemplo os gases, o GLP. E na base dessa coluna você vai ter sempre as substâncias de maior ponto de ebulição, como por exemplo parafina, asfalto e tudo mais. E ao longo dessa coluna você vai tendo outras substâncias, sempre do menor ponto de ebulição para o maior ponto de ebulição. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Nessa aula nós falamos de método de fracionamento de mistura, tá bom? E eu quero muito que você veja esse vídeo com carinho. Vale a pena você pegar o seu material de apoio para poder fazer uma leitura. Vale a pena também você pesquisar imagens das coisas que nós estamos falando aqui, para tudo ser ilustrado com mais facilidade. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição lá no @Química do Poder. Então vai lá no meu Instagram, me manda um direct, fala, Raul, eu sou aluno do aplicativo, eu assisti o teu vídeo, fiquei com dúvida nisso, você pode me explicar? Eu vou te explicar, vou gravar um vídeo lá no Instagram para poder te ajudar, eu vou te dar o suporte que você precisar. Eu e toda a equipe aqui do curso aplicativo estamos trabalhando muito sério e com muita vontade para fazer você chegar onde você pretende. Um beijo grande no seu coração, tchau, tchau e até a próxima.